presidente do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e Finanças Públicas do Brasil, CEAT, Brasília, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, IPET, Recife, acadêmica da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, professora dos cursos de pós-graduação, advogada sócia do escritório Queiroz Advogados Associados. O tema da palestra da doutora Meriel é Planejamento Tributário nas Operações com Ágio e Debênture. Por favor, doutora. Não, isso aqui tá bom. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou andar bem rapidinho, que vocês estão loucos para tomar um café, né? E pena que não tem tempo, porque ia dar uma discussão tão legal nessa mesa aqui com o pessoal que me antecedeu. E foi bom porque eles já avançaram algumas etapas, embora em alguns momentos eu discorde um pouco deles, e aí a beleza do direito, né? Mas, rapidamente, o que é que eu vou colocar para vocês? Houve uma grande mudança de paradigmas no Brasil e muita gente ainda não se apercebeu. Hoje, desde uma simples compra e venda, tomada de um empréstimo, uma operação de lease pode ser desconsiderada. Então, tem que haver um cuidado muito grande, porque os atos estão sendo desconsiderados, mesmo os lícitos, não sendo vedados por lei nem sendo proibidos. Ou seja, tem que se ter uma nova visão. E não adianta ficar dizendo a legalidade, eu defendo a legalidade, ainda acho que a maior segurança jurídica está na legalidade, mas não é isso que está sendo visto. Ou seja, uma operação feita, mesmo que lícita, não vedada pelo ordenamento, mas com o único fim de economizar tributo, está sendo alvo de desconsideração, e isso sem lei aqui no Brasil. Ou seja, estamos num período de incerteza e de insegurança jurídica totalmente. Por quê? Porque tanto os fiscos, e agora era o federal, os estaduais também já estão indo no mesmo sentido. E aí eu quero apresentar para vocês, porque é sempre colocado o seguinte: como a gente saber se uma operação que vai fazer, ou seja, numa ação preventiva, essa operação poderá ser desconsiderada, ou no momento corretivo, a operação que você fez, que já está feita, e aí eu digo, é qualquer uma, desde uma simples compra e venda, uma exportação, um lease, uma incorporação, uma fusão, uma cisão, pode ser alvo de desconsideração. Então, eu tenho os taxas alerta, ou seja, sinais de alerta que você tem que tomar quando for fazer preventivamente, se já fez para tentar corrigir antes que o fisco chegue, e o fisco utiliza esses mesmos sinais como repressão, ou seja, é a partir daqui que ele vai considerar isso como indícios e até chegar às provas. Está vendo, a partir da criação das DEMACs, a Receita Federal tem especializado demais. Hoje o Corpo de Fiscais e a própria Procuradoria da Fazenda, eles estão altamente preparados e especializados. Então, grandes programas de fiscalização estão sendo desenvolvidos, e aí você vê que a cada ano, qualquer atuação hoje é na faixa de bilhões. Tá? Então, você vê que só nas delegacias financeiras você tinha... onde é que aperta o negocinho do vermelhinho, moço? Pronto, achei. Fiscalizações, 9 bi, aumentou de 2010 para 2011, mais de 40%. E o que é que eles estão vendo? Eles estão vendo o quê? Ágio, operações de grande capital, PRL, atenção, essa é a última novidade, isso aqui foi dado que a DIF publicou no jornal Valor Econômico, ou seja, operações de participação nos lucros estão sendo alvo de desconsideração e tributação como salário, fundos de previdência, empresas que construíram fundo de previdência, quem fez IPO e operações entre grupo de empresas. Então, essas estão sendo alvos de fiscalização imediata e grandes autuações. Muito bem, quando a gente fala em planejamento tributário, isso não é novo. Você vê que você vai lá pela Inglaterra e Itália e você vê aquelas casas com algumas janelas tapadas. Por quê? É porque nesse momento tinha imposto sobre janela e dizia, quanto mais rico, mais janelas. Então, o que é que as pessoas faziam? Fazia o desenho da janela, não abria a janela e aí pagava menos imposto. No Brasil também a gente tem isso lá nas igrejas de Olinda, Salvador. Por quê? Porque Portugal tinha... lá no século XVIII, imposto sobre a obra acabada. Então, fazia-se a igreja, você vê que só tem uma torre. Por quê? Porque não fazia outra torre, a obra nunca se acabava e não incidia o imposto. Então, essa questão de planejamento tributário sempre existiu. Né? Vocês lembram que lá já em Jesus Cristo o pessoal chegou, Jesus,
devemos pagar imposto a César, né? Aí Deus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, desde aquele tempo as pessoas nunca gostaram de pagar imposto. Muito bem. E aí utiliza o planejamento. Hoje nós não temos mais sonegações grosseiras, nota fiscal calçada, macaca, sei lá, aqueles negócios que tinha tudo passivo fictício. Hoje são mais sofisticados. E o contribuinte tem abusado profundamente desses expedientes e daí a reação agressiva do fisco com relação a isso. E aí está havendo uma grande mitigação da legalidade, da estrita legalidade. Ou seja, nós estamos passando da estrita legalidade para o Estado social. E esse combate ao planejamento, ele coincide exatamente com as crises econômicas. E tanto isso é verdade que em 2010, os Estados Unidos, que é o país do Common Law, acabou de aprovar uma lei exatamente colocando a substância sob a forma como forma de combater os planejamentos tributários. Então, você vê que em cada crise surge também uma maior sede de arrecadação. Então, veja só, está havendo uma aproximação do Common Law e isso é terrível, porque os tribunais administrativos, eles estão tentando construir precedentes. E aí é onde mora o perigo, porque estão sendo utilizados institutos jurídicos, conceitos e critérios de todos os países do mundo, estão atirando para todo lado, usando todos os conceitos aqui no Brasil, quando nós não temos nenhuma lei. E aí eu chamo a atenção, não adianta gritar. Por quê? Porque você vai ter que exatamente se alertar. Eu estou até dizendo que está havendo uma verdadeira jurisprudência sentimental. Por quê? Porque os julgadores estão querendo fazer justiça fiscal e ir atrás da capacidade contributiva através de julgamentos administrativos. Isso é da gente questionar se os tribunais administrativos teriam legitimidade exatamente para construir precedentes quando essas decisões não são definitivas. No Brasil, nós temos a legalidade lá na Constituição de 46, o Código Tributário. Até esse momento, nós tínhamos a estrita legalidade. Não está na lei, não é vedado, não é proibido, é permitido. Muito bem, a Constituição de 88, ela introduziu o conceito de solidariedade, capacidade contributiva e função social, e aí mudou o paradigma do Estado. E com essa mudança de paradigma, mudou a forma de serem visualizadas as operações. Para isso, contribuiu o Código Civil, com vários conceitos, e, recentemente, a lei das SAs e FRS, com a substância sob a forma. Atenção, substância sob a forma para fins contábeis não tem nada a ver com substância sob a forma para fins jurídicos. Haja vista que você tem. Hoje, a contabilidade tem um bem a valor justo, e para fins fiscais, ele está lá na contabilidade pelo valor histórico, para fins de depreciação. Então, são conceitos diferentes que tem que ter um certo cuidado nesse manejo. Até o ano de 97, você tinha a jurisprudência que dizia, não é vedado, não é proibido, é permitido, e aí você tinha a elisão fiscal bem clara que era permitido planejar. Já a partir de 2005, eu considero como marco 99 para fiscalização, que saiu descaracterizando, desconsiderando. O CARF não mantinha. E a partir de 2005, o CARF vem mantendo os autos de infração. Então, muito cuidado hoje quando for fazer qualquer operação. E aí você vai ver o seguinte, como o conceito é subjetivo. E tudo que é muito subjetivo, porque todo julgador é um ser humano como nós todos, sujeito a influências, a reflexos sociopsicológicos, juízos filosóficos, ideológicos, etc. E aí vem, além disso, não se pode perder de vista o fato que tanto a doutrina quanto a jurisprudência nacional tem evoluído, nada de lei, né? Para uma visão que leva em consideração a presença ou não do propósito negocial. Isso é um acordo, tá? Bem como a presença ou não de outras patologias, que não exclusivamente simulação e fraude, mas também abuso de forma e abuso de direito. Veja, gente, abuso de forma e abuso de direito não é evasão, não é sonegação. Isso aqui são contornos de lei. Já, minha filha, mas acabei de começar. Ó, vou requerer isonomia com o doutor Heloísa, viu? Muito bem. E aí vem. E essa evolução tampouco ficou imune ao Conselho de Contribuintes. A mais moderna, veja, isso é uma decisão e esse foi o fundamento de decidir. A mais moderna corrente doutrinária entende que a ótica da análise, e aí vai a oponibilidade ou inoponibilidade dos seus efeitos do fisco, ou seja, não é mais a lei, é a inoponibilidade, e quem vai dizer isso é o julgador tributário.
E aí vem mais. O conceito de ilegalidade a ser observado não tem sentido estrito de corresponder à conduta que esteja de acordo com os preceitos específicos, mas um sentido amplo de acordo com a lei, que além da lei abrange os princípios jurídicos. É interessante que quando a gente vai defender o contribuinte e dizer igualdade, legalidade, os princípios jurídicos não valem. Mas aqui, para desconsiderar, eles estão valendo. Então, é preocupante isso que está acontecendo. E aí, se a gente vai analisar, e eu tive pesquisando profundamente os acordos, principalmente do CARF, que é a minha tese de pós-doutoramento, que é o planejamento tributário, e você vê que não há uniformidade de critério. Eu até coloco assim, é tiro para todo lado. Porque todos os conceitos estão sendo utilizados. Propósito negocial, negócio altivo, fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito, gestão anormal do negócio, empresa veículo, fraude, abuso, substância sob a forma. E é interessante que você vê, às vezes, o auto de infração com fundamento, decisão de primeira instância com outro fundamento, chega no CARF, outro fundamento. Às vezes, na Câmara Ordinária e depois na Câmara Superior, para manter a autuação, cada um utiliza um conceito, só que são institutos diferentes. E é tênue o limite entre um e outro, como vai ser identificado. E você, pobre miserável do contribuinte que está lá, eu sei que tem um espertinho, como vocês já colocaram aí, né? Mas como é que você vai distinguir se eu estou abusando? É da forma? É uma fraude à lei? Veja, essas figuras são de combate a planejamento, mas não são evasão, não são simulação. Como nós não temos uma lei anti-abuso ou anti-elisiva, aí parte tudo isso para ser uma simulação. E é interessante que nos outros ordenamentos, as penalidades não são de multa de crime. E quando se acusa de simulação, automaticamente acusa o contribuinte de haver praticado o crime. Quando apenas ele usou uma brecha da lei, uma faculdade da lei, algo que a lei não proibia, mas ele abusou daquele uso que ele fez do que a lei permitia. Então, precisa-se ter caminhos seguros, e aí eu concordo que a norma, o artigo 116 não é uma norma anti-elisão ou anti-planejamento, ela é anti-simulação, nem precisava, porque nós já tínhamos. E aqui é só mostrando alguns acórdãos, onde você vê que todos os conceitos, fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito, empresa, veículo, ou seja, estão se utilizando todos os institutos, e você vai ver os outros países, cada um pegou apenas um. Aqui estão se utilizando um e colocou na lei. Aqui, nenhum está na lei, estão sendo utilizados todos. Tem que se distinguir planejamento lícito. Veja, a própria lei dá, por exemplo, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário, isso é uma opção. É uma opção de planejamento que a lei dá. Nós temos aquelas opções que ainda estão na fase do lícito, que são as habilidades fiscais. Quando a lei induz, você vai ver, a lei de ágio, quando ela foi criada, foi para induzir que as pessoas comprassem empresas privatizadas por um alto valor e esse valor pago a mais seria deduzido do imposto nos anos subsequentes. Foi a lei que fez isso, foi a lei que induziu os contribuintes a fazer. Muitos abusaram, mas nada que a lei não dissesse que não podia ser feito. Temos os planejamentos artificiais, que são abuso, mas não são simulação. Temos as presunções legais, que são aqueles abusos que já foram capturados e colocados em lei, e temos a fraude e o crime. Então, são 4 fases diferentes que têm que ser distintas no momento de ser verificado. Rapidamente, a gente vai colocar aqui, operação de ágio é o quê? Alguém adquire uma participação societária e B paga 100 quando ela vale 70. Ou seja, você tem 30 de ágio e a lei diz, esse ágio você vai poder deduzir. E foi a lei que veio lá em 77 e disse o seguinte, ágio você registra separado. Veio a lei em 97 e disse o seguinte, provando a rentabilidade futura, você vai poder deduzir o ágio. Por quê? Porque era isso que o governo queria. Naquele momento, queria privatizar e vender caro. Só que a lei nunca foi revogada. E aí, várias pessoas já quiseram revogar a lei e não revogaram. Então, é permitido por lei. Só que hoje, isso tudo está sendo desconsiderado, e eu vou passar o caso para vocês do Santander, que foi um auto de infração de mais de 4 bilhões de reais, que foi uma operação lícita, legítima, que aconteceu com propósito negocial e houve uma autuação, e o CARF teve a sensibilidade de não considerar. Então, o ágio, na realidade, foi uma opção fiscal, foi uma indução da lei. Não se trata de haver simulação. Claro, teve contribuintes que simular uma situação que não existia. Essa é a grande distinção de um planejamento lícito, ou seja, aquele que é feito, que existe realmente
que pode ser provado, daquele outro que é simulado. Diante da incerteza e segurança, aí vem o tax alerta, no sentido de que você, quando for fazer, ou se você já fez, você tem que observar se sua operação, ela se enquadra num desses itens, porque do contrário ela vai ser desconsiderada. Ou foi, ou tal, ou vai ser. É só uma questão de tempo dentro dos 7 anos, porque como nós não temos lei, disse que é simulação, como simulação é crime, e aí o prazo decadencial, segundo a interpretação da Receita, é maior. Então, são coisas a ser observadas. O ato ou negócio teve o objetivo de reduzir carga tributária, teve propósito negocial. Trata-se de uma empresa criada ficticiamente, é uma sociedade aparente. Os atos estão formalizados corretamente. E aí, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não tem o mínimo cuidado. Vai fazer o negócio, que coisa. O colega colocou ali, tem uma operação que foi feita, um caso separa desses assim, né? E foram feitas umas 5 reuniões no Brasil todinho, com todos os diretores presentes na Assembleia. Só que era 1 hora de diferença das assembleias, e um era no Rio, outro era em Belém, outro era lá. Aí foi colocado, nem que fosse no jato supersônico mais rápido, não teria dado tempo chegar lá para estarem todos presentes nessas assembleias. Então, realmente, são coisas que tem que verificar. Obedeceram formalmente às leis e normas. Então, não adianta. Você vai fazer uma operação de fusão, de cisão, você tem que passar pelo CAD. No CAD você diz tudo e aquilo é uma prova que fica. Então, muitas vezes a empresa diz que é uma incorporação e lá para o CAD diz que é uma compra e venda. Então, são cuidados que têm que ser observados. Foram informados a declaração e aí tem coisas incríveis. Tem um caso ali mesmo que a gente está acompanhando, de umas concessionárias de veículo, construíram uma hold, a hold existia, todas as operações, tudo direitinho, pagaram imposto. O fisco desconsiderou e aí vem a coisa absurda. A receita não foi omitida. Receita foi declarada em outra pessoa jurídica e foi pago imposto. E aí o imposto que foi desconsiderado, foi colocado como a receita de uma empresa coligada, e o imposto que foi pago. O imposto que foi pago pede restituição. Sim, mas não tem mais tempo. A gente não pode fazer nada. Então, você vê que a coisa está muito séria com relação a essa desconsideração. Houve pagamento de imposto, requalificando atos, operações. A substância coincide com a forma, isso aqui chamando bem a atenção, como já falei. Vontade das partes coincide com a realidade. O tempo da realização do ato, negócio, é uma operação normal, usual, típica. Tem um caso famosíssimo aí, que a empresa foi comprar uma concorrente no Brasil, não tinha dinheiro, foi buscar recurso no exterior e o empréstimo, os juros foram considerados como uma despesa não necessária, porque ela deveria ter aumentado capital. E a empresa disse, mas eu não tinha como aumentar capital, que não tinha recurso. Aí é problema seu, mas o seu juro que você está pagando do empréstimo é uma despesa indedutível. Tem que tomar um cuidado muito grande. Veja, operação em muitos passos. Se houver exclusão daquele ato, daquela empresa veículo, subsiste a operação? Se subsiste, isso não é uma simulação. A empresa criada apenas para possibilitar a situação financeira patrimonial, porque às vezes o propósito não é só negocial, não é só econômico, é um propósito negocial, familiar, sucessório, etc. Aí vem o caso Santander, foi mais de 4 bilhões de reais, e ele é muito interessante porque você tem certos parâmetros, não é pacífico no CAF, mas você tem certos parâmetros que podem ser seguidos. O Santander, na privatização do Banespa, né, a operação todo mundo conhece, e aí ele foi autuado, mais de 4 bilhões de reais, isso foi publicado, e aí o acórdão disse, não, peraí, foi uma operação que realmente existiu. Por quê? Houve o efetivo pagamento do custo total da aquisição, a realização das operações ocorreram, foi demonstrada a lisura na avaliação da empresa, ou seja, a rentabilidade futura estava aprovada. Não houve ágio em si mesmo, apesar que ágio em si mesmo não é proibido. No contexto do programa de privatização, ou seja, isso teve realmente um propósito negocial. A empresa veículo que existia, ela foi criada com um propósito negocial e não apenas com um propósito de reduzir imposto. E aí veio o seguinte, o acórdão diz de forma brilhante. Simulação é o quê? Fixados os termos caracteriza conduta simulada, necessário que se avalie o contrato.
A primeira premissa, conferiu ou transmitiu direitos diversos daquela dominada. A segunda premissa, caracteriza a simulação, a existência de declaração, condição ou cláusula não verdadeira. Operações foram aquelas efetivamente queridas e realizadas. Não houve disfarce de operação para encobrir este ou aquele ato. Não houve negócio não efetivamente descritos. E aí, gente, o ônus da prova é do fisco, está lá na lei, que diz o seguinte: a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova e cabe à autoridade administrativa o ônus da prova. E aí vem que somente no caso das presunções legais que se inverte o ônus da prova. Então, se não e principalmente no caso da simulação, que é crime. O crime, a fraude do crime exige o dolo, e o dolo tem que ser provado pela autoridade fiscal. Não se presume, nem é indício, tem que ser prova, porque a própria Constituição, lá no artigo 5º, ela exige que seja assim, tem a lei. E aí vem o exemplo que eu já citei várias vezes, de o que é um planejamento com outro propósito, que necessariamente que não seja um propósito de reduzir imposto, embora possa até ter essas consequências. Em Palm Beach, o milionário adotou a namorada, né? Porque ele estava sendo processado civil e criminalmente pela morte do cara, ia perder todos os bens, então o que é que ele fez? Para não perder os bens lá na hora que fosse condenado, então ele adotou a namorada para que ela ficasse como sendo a filha dele, e com isso herdasse e ele não tivesse que pagar a indenização. Aproveito para convidar vocês para o maior congresso do Brasil, doutora Betina, que me desculpe, tá? Lá em Recife, 26 a 28 de setembro. Obrigada, gente.